Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Zanetti, educadora, mãe, mestre em Psicologia da Educação. Esse vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre nossas crianças. Quem cuida, quem educa. Bom, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante para a gente situar um pouquinho o que é saudável para as crianças, o que é benéfico na educação das crianças. Para começo de conversa, é muito importante que a gente tenha em vista que o formato familiar, ele não é o responsável pela educação saudável dessa criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele formato familiar que está no imaginário de muitas pessoas, né? O formato familiar nuclear, pai, mãe, crianças, não é o único e nem é aquele que sim vai dar certo para a educação dessa criança. A gente sabe que esse formato familiar já sofreu muitas transformações, né? A gente teve aí alguns momentos históricos importantes até para justificar todas essas mudanças. Então nós tivemos no início, né, do século XX as grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grandes guerras, onde os homens iam para o combate e as mulheres ficavam em casa com seus filhos, sob a responsabilidade não mais só de cuidar dessas crianças, mas também responsáveis pelo sustento delas. Então, muitas mães se lançaram no mercado de trabalho para poder trazer esse sustento, enquanto esses pais estavam no combate. Então, essa foi uma grande transformação já naquele modelo de que o homem saía para trabalhar, trazia o sustento para as crianças, para a família, e a mamãe cuidava dos seus filhinhos, da alimentação, bom, enfim. Então, isso já foi um ponto super importante para essa transformação. Outra coisa muito importante, gente, que aí revolucionou mesmo a vida das mulheres, foi a comercialização das pílulas anticoncepcionais, né? Então, para a mulher foi uma grande liberdade, né? Foi uma transformação muito grande, porque aquela coisa da obrigação da maternidade, a obrigação de gerar filhos, passou a ser uma questão secundária na família. Então já não é mais aquela coisa de que não, a questão da união realmente vai ter que ter filhos e são muitos filhos. Pronto, isso já trouxe uma outra grande mudança. E aí, quando a gente vê que, por exemplo, eu já estava em escola, já estava trabalhando com crianças e vivenciei a questão nos anos 80, mais ou menos, muitos aqui devem ter já visto esse momento também, vivido essa questão, já era comum crianças de pais separados. Então, as crianças, inclusive, já tinham a madrasta, já tinha irmãos por parte de pai, irmãos por parte de mãe, enfim. E essa separação, ela era nociva quando? Quando havia entre os adultos o conflito dessa separação, ou seja, envolviam a criança nessas questões entre eles. Então, questões que eram dos adultos eram resolvidas com as crianças. Então, gente, isso não é legal, não. Criança é criança, ela não tem que se envolver nessa questão dos adultos, da separação, dos ciúmes, da questão até de patrimônio. Não, essas questões têm que ser discutidas entre os adultos. As crianças têm que ser isentas desse tipo de convívio, né, de relação. Então, isso sim trazia danos à criança. Quando não havia maturidade entre o casal para que as crianças não fossem envolvidas nessas disputas, nessas intrigas. Então a gente vê, e daí para frente, filhos de mãe com mãe, de duas mães, filhos de dois pais, filhos de pai solo, de mãe solo, crianças que são criadas pelos avós, por N milhões de motivos aí. Então, vários outros formatos são realidade. Isso já está aí no nosso dia a dia. São amigos dos nossos filhos, é a nossa realidade, inclusive. Quantos de nós aqui estamos vivendo uma realidade diferente do
do que aquela, né? Então, pai, mãe, filhos, todos juntos na mesma casa. Então, eu acho que isso a gente não tem como negar e não tem como justificar os prejuízos no caso da educação das crianças. Então, a gente tem que ter bem claro o seguinte, existe uma questão legal sobre quem cuida e quem educa as crianças. Eu acho que a gente não pode perder de vista o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8069, e que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, que diz assim, eu vou até ler, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, tá, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então vocês veem que essa questão do cuidado, de educar, de oferecer uma vida digna para as crianças, não é só uma responsabilidade da mãe, como muitas vezes, a grande maioria das vezes é comum, às vezes você está em algum lugar, algumas crianças estão lá fazendo alguma coisa, alguém já muito, né? Essas crianças não têm mãe, não? Sim, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser... Quem são os responsáveis por essas crianças que estão em perigo, por exemplo, tá? Até você que está presenciando uma situação de perigo, você é responsável. Você pode ajudar, prevenir alguma situação mais vulnerável de uma criança. Então, essa questão... então, a gente precisa romper esse paradigma de que a educação saudável é aquela que tem uma família, todos juntos, convivendo sob o mesmo teto. Não, vamos pensar assim, é saudável sim para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, tá? O que? Um ambiente saudável, a presença. Então, essa questão da presença é tão interessante, né, gente? Eu acho, eu fico com meu filho o dia inteiro, mas mal olho para ele. Eu não escuto o que meu filho quer, sabe? Eu não presto atenção naquilo que ele está, muitas vezes, nas entrelinhas pedindo. Eu não presto atenção no choro dessa criança. Então, são questões que a gente precisa, sim, estar presente com eles, sabe? Na vida deles, ter a atenção necessária em relação à alimentação, aos amiguinhos, tem que ter amigos, tem que ter uma vida social, tem que ter soninho certo, na hora certa. Então, é muito complexo tudo isso. E a nossa maturidade emocional é muito importante. Então, muitas vezes, nós lidamos com a criança de maneira a não saber lidar, como nós não sabemos lidar, né, com as nossas fragilidades, então a gente acaba, de uma certa maneira, descontando isso na criança. Então, não, sabe? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. É muito importante que a criança conviva num ambiente saudável, propício ao seu desenvolvimento. É isso que vai fazer a diferença. Se é por intermédio do cuidado de uma avó, da tia, dos pais, só da mãe, enfim, o que vale, o que importa é que a gente facilite, sim, com respeito a essa criança, um ambiente saudável e propício ao seu desenvolvimento. Então, eu acho que essa questão a gente vai discutir muito ao longo dos nossos encontros. São questões que a gente vai abordar com muitos exemplos, inclusive com a nossa vivência. Eu quero também que vocês compartilhem vivências de vocês, exemplos de vocês, dúvidas, para que a gente possa enriquecer cada vez mais esse tema. Eu acho que a gente precisa sim cuidar das nossas crianças da melhor maneira para que a gente tenha adultos melhores, adultos mais saudáveis. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, da importância dessa fase da criança, a gente vai até cuidar dos nossos conflitos, para que a gente realmente se resolva internamente, para que a gente ofereça essas condições favoráveis para a criança e que futuramente realmente a gente tenha uma sociedade melhor.
Eu acho que esse é um recado, é o que eu gostaria de estar falando com vocês hoje. Mandem suas dúvidas, seus exemplos, algumas questões da vivência de vocês. Vamos botar isso em pauta, vamos juntos fazer a vida dessas crianças melhores. Eu conto com vocês, ok? Obrigada e até mais.